Bom dia meu irmão, minha irmã, mais um dia fazendo café, propósito ativado, para você ativar o seu propósito, viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida hoje que vai ser um dia abençoado, um dia próspero, com conexões, com a bênção de Deus sobre a sua vida. Bom dia Diógenes, bom dia Daniel, bom dia Zumira, Rodrigo, José, Maria. Hoje estamos num ambiente diferente, porque eu esqueci a chave do escritório, dentro do escritório, estou fazendo aqui dentro do carro, mas não vamos perder a oportunidade que Deus tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, porque muitas pessoas, elas estão conformadas com a vida que estão levando. Talvez o Ismael, estão conformados com Ismael. Deus declarou sobre a vida de Abraão que ele seria pai de multidões, mas seria o filho da promessa, não o filho que foi feito da maneira que foi feito, como Ismael. Ismael não era filho de Abraão, sim, mas não era filho da promessa de Deus. Então muitas pessoas estão vivendo uma vida hoje, uma vida boa, uma vida tranquila, mas não estão vivendo aquilo que Deus tem para a vida delas. Então é interessante que em Gênesis 17, Deus volta a falar com Abraão. Abraão, é o seguinte, a promessa ainda está de pé. Você vai ser pai de multidões, Sara vai ser mãe de multidões. E só que ele começa a rir. Interessante que ele volta a falar com Abraão, só que Abraão já tinha 100 anos. E daí ele pensou, ele riu e ele pensou: Deus, mas como que eu vou ser pai de multidões? Eu estou com 100 anos e Sara está com 90 anos. Então Deus fala: olha, fica tranquilo, porque para mim não existe nada impossível. Então talvez você está vivendo uma vida que é diferente daquela vida que Deus prometeu para a sua vida. Talvez pode ser até parecida com a vida que Deus prometeu. Mas não se detenha nessa vida. Então Abraão, ele ri da promessa que Deus havia feito para ele, porque ele já tinha um filho. Então talvez a dificuldade de Abraão era entender, que a vida boa que ele estava tendo, porque querendo ou não ele já tinha um filho, mas não era o filho da promessa de Deus. E ele estava dizendo assim: Deus, está tudo certo, eu já estou com 100 anos, Sara está com 90 anos, vamos começar tudo de novo. Então muitas pessoas têm uma dificuldade, de recomeçar. Uma dificuldade talvez depois de um divórcio, depois de uma crise, depois de uma traição, depois de uma quebra financeira, depois de uma falência, depois de um problema de saúde. Muitas pessoas, depois de terem passado uma dificuldade, elas ficam satisfeitas com uma vida boa. Mas a vida que Deus tem para as nossas vidas sempre vai ser o quê? Uma vida boa, perfeita e agradável. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós não podemos ficar satisfeitos com apenas uma vida boa. Então Abraão ri do que Deus tinha para a vida dele. E isso é muito interessante, porque realmente todas as vezes que vem algo de Deus para as nossas vidas, realmente vai ser muito maior do que a nossa capacidade. Porque se for de acordo com a nossa capacidade, pelo menos para aquele momento, não vem de Deus. Se é algo que a gente pode fazer com as nossas forças, será que é de Deus? Então Deus sim vai usar as nossas capacidades, vai usar os nossos dons, vai usar os nossos talentos, mas sempre aquilo que Deus prometer para a sua vida, entenda, Ele está vendo lá na frente. Ele não está olhando o passado, Ele não está olhando o presente, Ele está olhando aquilo que Ele já prometeu sobre a sua vida, como nós já falamos algumas vezes aqui. Antes mesmo que a gente viesse a nascer, Deus já havia escrito todos os nossos dias no seu livro. E deixa eu te perguntar, será que Deus escreveu alguma coisa ruim sobre a sua vida? Não, a grande questão é que Deus permite, assim como Deus permitiu que Abraão e Sara, fizessem um esquema ali e tivessem um filho fora da promessa que Deus tinha para a vida deles.
Então entenda, todas as coisas ruins que nós passamos nas nossas vidas, né, porque o próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições, Deus permite que nós tenhamos algumas atitudes, que nós venhamos a decidir algumas coisas que nem sempre é a vontade de Deus, porque Deus vai nos permitir. Mas a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida é boa, perfeita e agradável. Então eu não sei qual foi o problema que você teve na sua vida. Talvez, como eu falei, um divórcio, talvez um problema de saúde, um burnout, uma depressão, uma empresa falida. Eu não sei o que você passou. E por você já ter passado e estar vivo, você pode estar dizendo assim: Deus, obrigado, eu estou feliz com o que eu tenho. E seja realmente agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque Ele passou por esses momentos maus com você, só que Ele tem algo muito melhor para a sua vida. Então nessa sexta-feira muita gente está dizendo assim: uau, cheguei na sexta-feira. Deus, obrigado pela semana, tive desafios, vencemos, mas agora eu quero descansar. Deixa eu te falar, a vida que Deus tem para as nossas vidas é muito mais do que isso, do que a gente sobreviver. Deus quer nos dar uma vida abundante e para isso nós devemos o quê? Obedecer aquilo que Deus tem nos falado. Então, não importa quantos anos que você tem. Talvez você está vendo para outras pessoas que têm a mesma idade que você e elas estão muito melhores aos seus olhos do que você está vivendo nos dias de hoje. Então, não se detenha naquilo que os seus olhos conseguem ver, mas tenha o foco na visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Então a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, né, que é o começo de todas as coisas, que Deus já nos abençoou e ordenou a crescer, multiplicar e a dominar. É isso que a gente tem que viver. André, mas você está dizendo que a gente vai ter uma vida só de vitórias? Não, vamos ter uma vida de desafios. Mas a Bíblia também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por desafios, para quê? Para que a gente venha ter suporte para aguentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, para que Deus nos capacite, nós temos que abrir capacidade. E a gente não vai ter capacidade se nós não passarmos por desafios. Então, você é o resultado de tudo aquilo que você passou na sua vida. Então, tem pessoas que passam por situações que quando elas olham para o passado, elas dizem: uau, eu nunca gostaria de ter passado por essa situação. O meu passado é uma vergonha. O meu passado trouxe tristeza para as pessoas que estão à nossa volta. Mas o que Deus tem para as nossas vidas é muito mais do que isso. Porque você pode ser usado por Deus, por ter passado por todas essas situações passadas, para abençoar outras pessoas, para que Deus seja glorificado através das pessoas. Talvez as pessoas olham para a sua vida hoje e dizem assim: não, esse aí não pode ser aquela pessoa que eu conheci lá no passado. E as pessoas sempre vão olhar para nós com os olhos do passado, com aquela pessoa que eles conheceram lá atrás. Mas você não é mais aquela pessoa que era lá atrás. Não. E é interessante que a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha e a sua vida. Então isso nos dá a alegria de estar vivendo, mas não perca o foco daquilo que Deus lançou sobre a sua vida, a palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Talvez você pode até rir, ou as outras pessoas podem até rir sobre a promessa que Deus liberou para a sua vida, mas ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Você tem a opção de não assumir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai ter essa opção. Mas deixa eu te dizer, não é a melhor opção. Então, quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo uma pessoa que passou por tantas coisas. Teve uma caminhada que não foi fácil. Tomou algumas decisões que não deveria tomar. Mas deixa eu falar para você, assim como Deus falou para Abraão: Abraão, o que eu quero te dizer é o seguinte: não importa a idade que você está, não importa o lugar que você está, não importa o que você fez lá para trás, mas a minha palavra continua viva sobre a sua vida. Então, quando nós temos esse entendimento, isso nos dá força para continuar, porque nem todos os dias nós vamos ter vontade para continuar. Tem dias que nós vamos ter vontade de desistir.
Mas deixa eu te dizer, essa pode ser a nossa vontade, esse pode ser o nosso sentimento, mas a vontade de Deus sobre as nossas vidas continua sendo boa, perfeita e agradável. Então agradeça que você está no dia de hoje respirando. Você está talvez querendo viver sim tudo aquilo que Deus tem para suas vidas, mas você não tem força. Esqueça da sua força, porque Deus é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. André, como que eu consigo me alimentar? Como que eu consigo viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida? Josué chega, Moisés, né? Deus chega para Josué e diz, Josué, meu servo Moisés morreu. Agora o negócio é contigo. Tu vai assumir a bronca? Tu vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida? Então deixa eu te dar uma dica, medita no livro da lei de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e assim todas as coisas que você for fazer vão ser bem-sucedidas, porque não tem como viver de acordo com a palavra de Deus sem ser bem-sucedido, sem ser uma pessoa próspera. André, o que é uma pessoa próspera? É ter tudo aquilo para você viver o seu propósito. Então, eu gosto muito também, conectando com essa palavra, a palavra quando fala de José do Egito. José do Egito foi vendido como escravo. Ele estava na casa de Potifar e para um escravo estava muito bom. Era uma vida perfeita. Só que não era a vida que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha lançado uma palavra sobre a vida dele através de um sonho, que ele seria governador. E não seria governador de uma casa. Então talvez você passou uma vida difícil, teve uma vida difícil, você veio de uma família desestruturada e hoje você está satisfeito com a vida que você está vivendo. Não, Deus tem muito mais para a sua vida. Não estou dizendo aqui para você não ser grato pela sua vida, seja grato, mas não se detenha dentro da sua visão. Certa vez, eu conversando com Deus, eu estava falando com Deus, a minha vida está boa. A minha vida está tranquila. Então o Espírito Santo veio e falou comigo, tá, André, tua vida está boa comparado com o quê? A tua vida está boa comparado com a tua visão ou comparado com aquilo que eu tenho para a tua vida? Então entenda, sempre compare a sua vida, o seu nível da sua vida, a qualidade de vida que você está tendo, comparado com aquilo que Deus tem para suas vidas. Porque se nós compararmos com a visão do mundo, é muito medíocre. Então sempre volte, quando você estiver tranquilo, você estiver de boa, tendo uma vida boa, você se perguntar, Deus, a minha vida está boa comparado com a minha visão limitada, ou ela está de acordo com o que o Senhor tem para a minha vida? Então é isso que nós temos que viver, uma vida boa, perfeita e agradável. André, mas como viver uma vida perfeita? Tem como? É perfeita de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a minha vontade. Não, provavelmente no dia de hoje você vai ter desafios. Mas o que vai diferenciar é você ser um menino ou você ser um homem. Talvez hoje a sua vontade foi de não levantar cedo, de não ir trabalhar, de não ter que se arrumar para sair de casa. Talvez a sua vontade era ficar em casa. Deixa eu te falar, hoje eu estou aqui no carro. Era para mim estar fazendo essa live aqui do carro? Não, eu esqueci a chave do escritório, eu não consegui entrar no escritório e eu moro longe do escritório. Mas isso poderia ser uma situação de dizer, não, eu acho que não é de Deus, né? Eu esqueci a chave, não vou conseguir entrar no escritório. Não, eu estou fazendo o melhor que eu tenho com o que eu tenho. Então, qual é o melhor que você pode ter no dia de hoje com o que você tem? O que você tem em suas mãos é aquilo que você tem que trabalhar em cima disso. Então, muitas vezes, nós nos detemos pela situação que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes nós vamos dizer para Deus, mas Deus, eu sou tão pequeno. Mas Deus, eu não sou, eu sou o menor da minha família. Eu não sei falar, eu não tenho dinheiro, eu não isso, eu não aquilo. Mas deixa eu te falar, Deus faz através daquilo que Deus é. E Ele vai fazer através da palavra liberada sobre as nossas vidas. Então, nessa sexta-feira, dia 10 de julho, estamos na metade do ano. Você já conquistou tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nesse ano? Deixa eu te falar, você tem
o dia de hoje para conquistar aquilo que você quer, ou viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, não se detenha dentro da sua visão limitada. Sempre que o desânimo vier, sempre quando a tristeza bater, quando as dificuldades forem maiores às vezes do que a sua força, lembre-se sobre a palavra liberada para a sua vida e ore sobre isso. Então, para você que, aqui, a Rita, o divórcio me travou muito. Não, Rita, é passado. Tem como a gente resolver o passado? Não, mas nós conseguimos fazer novas coisas, renovando a nossa mente, tendo a mente de Cristo. Então, com certeza, um divórcio tira o nosso chão. Muitas vezes o divórcio deixa feridas, deixa machucados. Mas deixa eu te dizer, o seu passado não determina o seu futuro. O seu passado pode até ter mexido na sua estrutura. Mas deixa eu te dizer, assim como um vaso na mão do oleiro, ele pode refazer novamente. O grande problema é que muitas vezes nós, como vasos, nós fazemos o quê? Nós fazemos do nosso jeito. Não, deixa Deus desmanchar. Deixa Deus desconstruir tudo aquilo que foi construído. Então, Deus, ele lança um bálsamo sobre as nossas vidas de cura. Porque o seu divórcio, o seu divórcio pode ter trazido situações que você nunca esperava. Ninguém casa pensando em se separar. Não, mas no meio do caminho pode acontecer coisas. Mas deixa eu te dizer, volte dentro da palavra que Deus tem para a sua vida. Sempre volte nessa palavra, porque esse é o rumo do seu propósito. André, como eu posso viver uma vida que agrada ao Senhor? Viva no centro da vontade de Deus. Não procure ter uma vida boa. Procure ter uma vida que agrada a Deus. E qual é a vida que agrada a Deus? Viver de acordo com aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Então, voltando na história de José, ele estava ali, cuidando da casa de Potifar. A vida dele estava boa, só que não era a vida que Deus tinha para a vida dele. Então, o que aconteceu? Houve a situação com a esposa de Potifar e ele vai para a cadeia, injustamente. Só que é interessante que eu meditando nessa palavra, o Senhor me falou, André, filho, se José não tivesse tido esse tipo de situação, talvez ele viveria essa vida boa que ele estava vivendo para o resto da vida dele, mas ele nunca seria governador, ele nunca seria aquilo que eu prometi para a vida dele. Então, tome cuidado quando a sua vida estiver boa, porque ela pode estar atrapalhando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Então, interessante também, Davi foi ungido a rei. E daí o que aconteceu? Logo em seguida o tempo foi passando, ele venceu Golias, ele era idolatrado por todo o povo e Saul começou a ter ciúme dele. E interessante que daí Davi teve que fugir. Porque talvez se não tivesse acontecido essa perseguição sobre a vida de Davi, talvez ele nunca teria se tornado tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, tome cuidado com a sua vida boa. Mas deixa eu falar, porque na verdade talvez a maioria das pessoas que estão nos escutando agora, nos assistindo agora no TikTok, no Instagram, talvez a sua vida não está boa. Mas isso não vai determinar a palavra liberada sobre a sua vida. O que você tem que fazer? Se posicionar de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se posicione dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Se posicione não conforme a sua visão limitada, mas caminhe dentro da palavra que Deus tem para a sua vida. Então, talvez você está rindo daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Deus, não pode ser. Eu vim de uma família tão humilde, eu passei por tantas dificuldades, como a gente já falou aqui, talvez eu passei por uma quebra financeira, talvez eu fali uma empresa, talvez você faliu no ministério que Deus te deu, talvez você está se perguntando, Deus, mas como que eu vou fazer tudo isso? Eu já fiz tanta coisa ruim. A Rita, Rita, eu pergunto muito, mas Deus continua em silêncio. Deixa eu te dizer, o silêncio de Deus, ele é maravilhoso muitas vezes. Sabe por quê? Porque, vamos lá,
Se eu falo uma coisa para o meu filho e ele não faz, eu falo de novo e ele não faz. E daí depois, daqui a pouco, ele vem e fala, Deus, pai, o que tu pediu? Daí eu já falo para ele, mas eu já te falei lá atrás. Eu já te falei o que você deveria fazer. Então, muitas vezes, o silêncio de Deus é para que a gente pare, respire e lembre da última palavra. Rita, volta na última palavra que Deus te falou. Porque Deus não vai estar colocando uma palavra em cima da outra. Então, muitas vezes, o silêncio de Deus é para que a gente pare e se lembre. O que Deus falou da última vez que Ele falou comigo? Foi assim com Abraão. Deus já não tinha falado para ele que ia dar um filho da promessa, mas ele foi lá e deu o jeitinho dele. Muitas vezes o jeitinho dele, o jeitinho que nós damos, atrapalhamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você lembra quando Deus falou com Abraão? Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, então deixa toda a tua família. E ele foi, só que ele levou o seu sobrinho. E só depois que ele se separou do seu sobrinho que Deus voltou a falar com ele. Então, muitas vezes o silêncio de Deus é porque nós não obedecemos a última palavra dele. André, isso mas não é a minha situação. Tranquilo, mas na maioria das vezes o silêncio de Deus é porque nós não obedecemos a última palavra que Deus tinha para as nossas vidas. Então, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa te dar discernimento para voltar na última palavra que Ele liberou para a sua vida. Que você possa se lembrar daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Então, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê entendimento, que Deus consiga te conectar com pessoas que realmente vão te ajudar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. E você, entenda, você nunca vai fazer nada sozinho. Porque as coisas grandes sempre vão fazer com que você precise de mais pessoas. Então, mas peça discernimento das pessoas que vão entrar na sua vida. Peça discernimento para que você não entre em roubadas. Para que você não confunda um lobo com ovelha. Então, tome cuidado. Tenha direção. E que Deus possa te abençoar, né? Te renovar as suas forças nesse dia. Talvez você está esgotado, só esperando o final de semana chegar. Mas deixa eu te dizer, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eles correrão e não se cansarão. Não vai dar fadiga, não. Deus vai te dar uma força sobrenatural. E o seu passado, lembre-se, o seu passado não determina o seu futuro. Use o que você tem em suas mãos para viver tudo aquilo que Deus tem para as suas vidas. Então eu quero lançar uma palavra de bênção sobre a sua vida, né? A Grazi, Deus te abençoe, Grazi, a Dorilis, a Silvana, a Rosa, a Vilma, a Neuza, a Rita, a Maria, a Marte, o Jorge Luiz, a Letícia, o José Valmir, Lindalva, Dantas, Natanael, Jandira, Brenda, a Floride, né? Que Deus te abençoe grandemente, Diógenes, a Marli, o Charles, o Diógenes, o Bauer, o Lucas, o Daniel. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus possa fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Não se detenha dentro da sua visão limitada. Que Deus possa estar te usando, não somente nesse dia, mas que aquilo que você determinar, né, você se posicionar, melhor dizendo, no dia de hoje, vai fazer com que você tenha resultados sobrenaturais no seu futuro. Eu determino, eu cancelo toda palavra maldita sobre a sua vida, através do poder do nome de Jesus, e que Deus seja glorificado através da sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Uma ótima sexta-feira. Deus abençoe. Nos siga aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Curta, dê seu like, comente aqui, mande a sua mensagem, mande a sua dúvida. A gente vai estar te ajudando aí a ativar e viver o seu propósito. Deus abençoe e até mais.